Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje eu vou continuar falando sobre fé. Hoje nós vamos ver a fé da possibilidade. Então eu vou ler aqui o versículo de Lucas 18, 27, diz assim: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Isso foi Jesus que disse. Em Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. E Marcos, capítulo 11, do versículo 22 ao 24, diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Jesus ele passou perto de uma figueira, né? Alguns dias ali Jesus tinha passado perto de uma figueira, aonde ele chegou ali, aparentemente ela era bonita, ele avistou, ele foi lá, ele estava com fome e foi ver se tinha figo. Não tinha nenhum. Jesus disse para ela: nunca mais comam fruto de ti. Foi só isso que ele falou. No outro dia, quando eles passaram por ali, né, Pedro chamou a atenção de Jesus. Ele disse: Mestre, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou ontem. Ela estava seca. Por quê? Nós precisamos ter esta fé. A fé de Deus, ou seja, a fé da possibilidade. Tem coisas que para nós, eu quero que você observe algo. Independentemente de quanta fé natural ou humana você tenha, há muitas coisas que são impossíveis de serem feitas. É impossível para o homem salvar-se a si mesmo. É impossível para o homem curar-se de doenças incuráveis. Sozinho, só Jesus pode curar ele. É impossível para o homem sair da situação em que o mundo afirma que nós estamos hoje. Por quê? Se nós formos olhar, analisar as coisas hoje, o que ecologistas e psicólogos falam, que sociólogos, né, que se você fosse ouvir em uma conferência, eles iriam dizer que estão todo arruinado, né? Se nós não, primeiro vamos ficar sem comida futuramente, que haverá morte por causa da poluição, declaram os ecologistas, sociólogos dizem que se continuarmos desse jeito mataremos uns aos outros, porque todos estão loucos da vida, as pessoas não conseguem relacionar-se umas com as outras e isso continua, né? Então os comitês se reúnem, deputados encontram e legislam, né? Legislam, e quando é tudo dito e feito, não conseguem coisa alguma. E ainda é impossível para o homem sair da situação em que ele se encontra hoje. Por quê? Se nós formos analisar tudo isso, por quê? Porque o diabo controla isso. A palavra de Deus disse que ele, Satanás, veio para roubar, matar e destruir. E você pergunta, bem, o que nós podemos fazer? Nós devemos ter a fé da possibilidade. Todas estas coisas, aos olhos naturais, né, todas estas coisas naturalmente falando, aos olhos humanos falando, se você for olhar, e se você ficar com isso que você ouve, as pessoas vão surtar mesmo. Então nós precisamos crer no que diz a palavra de Deus. E a fé da possibilidade, né? Você precisa tomar posse dela. Sem ela você não vai poder mudar nada, nenhuma situação da sua vida. Você não pode mudar coisa alguma, porque você vai estar destruído se você não tiver a fé que Deus tem. Algumas coisas que a sua fé humana, ela realizará. Você poderá concretizá-las porque acredita em si mesmo,
Por outro lado, há coisas em que você pode crer o máximo que você quiser, poderá fazer tudo o que quiser, mas nunca será livre, a menos que você se aposse da fé da possibilidade da palavra de Deus. É crer naquilo que você tem ouvido, naquilo que Deus tem dito, naquilo que Deus fala a nosso respeito. E ali, quando eu li para você, né, que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus, e que porque para Deus nada é impossível, e quando Jesus ele falou ali que se nós crermos sem duvidar, se a gente disser para esse monte, sai daqui, lança-te no mar, e crer que vai acontecer aquilo ali, ou seja, tudo aquilo que eu pedi orando e crendo eu vou receber. Então, esse tipo de fé é a da possibilidade. Tudo é possível com o tipo de fé que Deus tem. A fé da possibilidade é a fé que faz você crer no seu coração, confessar com a sua boca e receber o que crê. Esta é a fé da possibilidade. Grava isso. É aquela fé que faz você crer com o seu coração, confessar com a sua boca e receber o que crê. Tudo aquilo que você falar orando, por isso que Jesus disse aqui, né? Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Não é murmurando e não é reclamando, é orando. Tudo aquilo que eu declarar em oração, tudo aquilo que eu pedir em oração, crendo, eu vou receber. Esta é a fé da possibilidade, a fé de Deus. E o porquê que é a fé de Deus? Que você entenda completamente o tipo de fé sobre a qual nós estamos falando. Quando Jesus se referia a esse tipo de fé, ele queria dizer, tenha a fé da possibilidade, ou seja, tenha o tipo de fé que Deus possui. Ele estava falando sobre o tipo de fé que Deus sempre praticou. Se você ler no primeiro capítulo de Gênesis, 1, versículo 3, diz ali, e disse Deus, haja luz e houve luz. Os versículos 6 e 7 dizem, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. No versículo 9 diz, e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. No versículo 14 diz ali, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação, e então ele dividiu dia e noite. E diz no final do versículo 15, e assim foi, E assim aconteceu. Tudo conforme Deus foi falando. No versículo 20 diz, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus viu que era bom, estava pronto. E é preciso que você repare, no versículo 24 a palavra diz, e disse Deus, produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então você consegue enxergar esse primeiro capítulo que está escrito no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Aqui fala, é a demonstração de fé que Deus possui, a da possibilidade. E esta fé da possibilidade é o tipo de fé que faz acontecer o que se diz. A palavra de Deus disse, Deus falou e assim aconteceu. Por isso que Jesus disse que tudo é possível para Deus, a fé da possibilidade. Eu preciso crer que será feito o que eu estou pedindo. Eu não consigo me salvar sozinha. Se eu não aceitar Jesus, não fizer dele Senhor e Salvador da minha vida, me tornar sua serva,
e obedecer, seguir a direção do meu Senhor, ser santa porque Ele é santo e sem santidade eu não irei vê-lo, eu não vou receber a salvação. É isso que a palavra diz. Eu não posso me curar sozinha, dizer cura aqui, não. Em nome de Jesus. A palavra diz que Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome, e esse nome tem poder sobre aquilo que está nos céus, na terra e debaixo da terra. Então eu preciso crer que a palavra diz que ele foi moído pelas minhas transgressões, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras eu fui sarada. Então o que eu vou fazer diante de uma enfermidade? Eu vou declarar a palavra. Como eu já falei aqui, que eu tinha uma epicondilite lateral no meu braço esquerdo. Eu não tinha movimento, sim, movimento não, tato. Eu estava trabalhando, de repente eu perdi a força na mão e eu não conseguia mais. Até que eu fui num culto, ouvi esta palavra e no momento em que nós fomos orar, eu coloquei a mão no meu braço e eu disse: em nome de Jesus, pelas feridas de Cristo eu fui curada. Essa enfermidade, esse espírito de enfermidade que está aqui no meu braço, que você saia agora em nome de Jesus, eu já fui curada. O meu braço começou a queimar como fogo, mas fogo. Nunca mais, nunca mais. Eu já trabalhei em empresa que eu tive que fazer teste de esforço, eu trabalhei com faca. Se eu não tivesse sido curada, jamais. Então, para você ver que eu não consigo me curar sozinha. Eu preciso declarar o que está escrito na palavra e crer que eu sou curada. Que Jesus já levou sobre si, que ele foi moído, que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, que pelas suas pisaduras eu já fui curada. Você está entendendo? O que é a fé possível, a fé de Deus, que falou tudo e tudo foi criado segundo a sua fé. Deus foi falando e haja luz, e haja expansão, e haja separação. Deus não colocou o dedinho em nada, ele só falou, porque tudo estava no coração de Deus. E ele falou e tudo aconteceu. É isso que Jesus quer nos ensinar aqui. Esta é a fé real, que é aquela fé que eu preciso crer no meu coração, confessar com a minha boca e receber o que eu creio. Ou seja, eu tenho que crer no que eu estou dizendo. Se eu estou declarando que eu estou curada, é porque eu estou curada. Pode vir alguém dizer, nossa, tal coisa. Não, eu estou curada. Pelas feridas de Jesus eu já fui curada. Essa enfermidade já saiu daqui, em nome de Jesus. É isso, esta é a fé possível. Esta é a fé porque eu tenho que crer no meu coração. Orando, tudo que eu pedir orando, crendo. Ou seja, quando eu oro, eu falo. A boca fala do que o meu coração está cheio, é o que diz a palavra. Então eu vou falar do que o meu coração está cheio. Se o meu coração ele tem fé, ele tem certeza da vitória, eu já recebi, em nome de Jesus. Porque eu vou declarar. É a mesma coisa quando eu dei um exemplo para você da criança, né? Por que Jesus disse, vinde a mim, deixai vir a mim os pequeninos dele, é o reino dos céus. Que se nós não tivermos o coração como uma criança, nós não vamos entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a criança, ela crê. Se ela te disser assim, tia, você me dá uma bola? Você vai dizer, sim, eu te dou. Aquela criança, ela crê que aquilo que ela te pediu, ela vai receber, porque ela fica declarando o tempo todo. Se alguém chegar lá na casa dela, ela vai dizer assim, o meu tio disse que vai me dar uma bola. A minha tia falou que eu vou ganhar uma bola. Ela vai me dar. Ela confessa, ela crê
naquilo que ela pediu. É isso que você precisa entender, a pureza da criança. A criança não tem dúvida no coração dela. Se você disser, a tia vai te dar tal coisa, ela fica com aquilo ali. Enquanto você não dá, ela não para. E ela fica declarando, a minha tia diz que vai me dar tal coisa, o meu tio me disse que vai me dar tal coisa de presente, o meu pai vai me dar tal coisa, a minha mãe. E enquanto ela não recebe, ela não para de confessar. Por que Jó disse, determinando tu algum negócio ser-te-á firme, a luz brilhará no teu caminho? Em outras palavras, é isso aqui. Se você declarou em oração, crendo, declarando tu algum negócio, se você permanecer firme na tua confissão, naquilo que está no teu coração, a luz vai brilhar no teu caminho. Só não se esqueça de que Satanás, ele vai tentar roubar a tua fé, colocar uma situação ali para fazer você retroceder, porque ele sabe que na inconstância, na dúvida, Deus não opera. Na vida daquele que lança o problema para Deus, vai lá e tira da mão dele, pega de volta, ele sabe que dessa maneira você não vai receber nada. A palavra é bem clara. O inconstante, aquele que é levado, comparado como a onda do mar. A palavra diz, não espere tal homem receber algo de Deus. Não vai receber. A pessoa não pode ser inconstante, ela tem que ser perseverante. Jesus, ele disse, tudo, por isso vos digo, foi Jesus que disse, tudo, olha o que Jesus disse, que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis, tê-lo-eis. Então eu preciso crer na minha oração. Tem gente que não crê, não acredita em si mesmo, não acredita que pode receber ou que vai receber. Tem pessoas que só oram, mas não se acham merecedoras das coisas, e essas pessoas não vão receber, porque elas estão orando com dúvida. É de coração. Deus disse, vocês vão me achar e vão me encontrar quando vocês me buscar de todo o coração. Quando vocês orarem a mim e me buscarem de todo o coração. Então você precisa orar. Você precisa confessar, declarar a tua fé. Quando o pai daquele menino chegou para Jesus e disse, né? Se tu pode, não, Jesus disse para ele, se tu pode, se tu crê, tudo é possível que crê. Aí o que ele disse? Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aí o filho foi curado. Porque ele pedia, mas na verdade aquele homem não cria que as pessoas que ele buscou, que os lugares que ele foi podiam curar o filho dele. Ele tinha a incerteza. Por isso aquele menino não foi curado. Mas quando ele chegou ali para Jesus, que os discípulos foram questionados, Jesus disse, homens de pouca fé, porque tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Mas Jesus estava falando ali da incredulidade daquele homem, porque aquele homem, ele não acreditava. Quanto tempo ele estava buscando pela cura do filho? De repente muitas pessoas, elas estão nesta situação. De repente você conhece pessoas que não estão vivendo a fé da possibilidade, mas tudo elas acham que é impossível para elas, que elas não são merecedoras disso, que elas não são dignas de receber isso. Mas a palavra diz que Jesus conquistou tudo na cruz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então você já foi curado. Você precisa declarar essa palavra, que você entenda. Tem o tipo de fé que Deus possui. Ele estava falando sobre o tipo de fé que Deus sempre praticou. Se você, lê ali todos esses versículos que eu citei aqui, se você ler todo o capítulo 1 ali, a partir do versículo 3 de Gênesis, você vai ver o que Deus fez. E daí que você compreenda que nós nos tornamos filhos de Deus, somente os membros
de Deus, da família de Deus, e nos tornamos cordeiros com Cristo, depois, né, que nós somos adotados através da salvação que nós recebemos através da fé da possibilidade. Deus, quando mandou Jesus morrer naquela cruz, ele creu, ele sabia que era só através do sacrifício de Jesus que nós poderíamos ser comprados de volta. Foi uma nova aliança, Jesus pagou o preço, ele riscou a cédula, a nossa dívida. Nós somos comprados de volta e muitas pessoas não conseguem entender isso. Tem pessoas que sofrem, que perecem até hoje na mão do diabo. Tem gente que vive escrava do pecado, sofrendo consequências do pecado, enfermas, aceitando doenças. Como eu falei no devocional anterior, às vezes elas estão ali acometidas de uma maldição hereditária e estão achando que Deus está castigando elas, né? Então a pessoa precisa abrir os seus olhos. Então você precisa aprender sobre a sua fé da possibilidade, falar sobre ela. Quando você for conversar com os outros, você precisa falar. A palavra, ela diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, as minhas necessidades. E Jesus prosseguiu, né? Ele disse: agora você precisa crer nisso, confessar que isso aqui vai acontecer, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as minhas necessidades. Se você está passando por uma situação financeira terrível, confesse isso. Tem pessoas que começam a dizer: o dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Por isso que o dinheiro muitas vezes não vem para a mão dela. Você já viu aquela pessoa gananciosa, aquele que gosta de dinheiro, dizer que dinheiro é sujo? Não, ele ama o dinheiro. Não estou dizendo que é para você amar o dinheiro, porque o amor que está no dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas são gananciosas e amam mais as suas riquezas do que a Deus. Quantas pessoas, os avarentos, como diz a palavra, que creem, que confiem no seu dinheiro, não vão herdar o reino dos céus. Não vão ser salvos. Porque eles acham que o dinheiro é o Deus deles, é o dinheiro que é possível, possibilita tudo, e não é. Dinheiro não compra a tua salvação, ele não compra a tua saúde. Eu já vi muitas pessoas com muito dinheiro morrer em cima de uma cama de hospital da pior maneira possível. E o dinheiro dela não pôde curar ela. Só Jesus pode nos salvar, nos curar, perdoar os nossos pecados. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar a nossa vida. Mas nós precisamos crer nisso. Eu preciso confessar isso, mas eu preciso crer no que eu estou falando. Eu preciso viver o que eu falo. Porque você olha, analisa a vida de uma pessoa, é exatamente o que ela fala. O que ela pensa, o que ela vive é o que ela pensa. A nossa mente trabalha, desce ao nosso coração e nós falamos. Então, compreenda isso. A nossa mente é um campo de batalha. Você tem que cuidar para que ela não seja minada. Você precisa ter o escudo da fé, rebater os dardos inflamados do maligno. Você precisa que o Espírito Santo te mostre o que é de Deus e o que não é. Você precisa buscar este discernimento, buscar pelo conhecimento. E orando, crendo, tudo aquilo que eu falar em oração, eu preciso crer no que eu estou falando, que aquilo vai acontecer. Se eu não crer, é claro que não vai acontecer. Aí as pessoas se frustram. Eu já vi muita gente dizer assim: eu já orei. Faz tanto tempo. Por quê? Porque ela não creu nela, nem ela creu no que ela disse, nem ela acreditou no que ela estava pedindo, que ela ia receber. Jesus disse: tudo que você pedir orando, crede, receberei. Se você não crer naquilo que você está orando, naquilo que está saindo da tua boca, você não vai receber nada. Não adianta você orar se você não crer, se você não ter a fé da possibilidade. É possível para Deus
Sim. Eu preciso compreender isso, que as palavras que saem da minha boca têm poder, que eu sou o fruto das palavras que eu falo, que eu declaro. Então que você se convença disso. Se você está desempregado, você precisa olhar com os olhos da fé. Senhor, eu sei que o Senhor já abriu uma porta para mim. Eu estou crendo. Nos lugares que eu larguei currículo, uma porta já foi aberta. Em nome de Jesus. Creia, confie, espere e você vai receber. Deus vai mandar que te chamem quanto você menos esperar. Mas eu preciso ficar crendo que eu vou receber. Que a porta já se abriu. Que o meu Deus, segundo as suas riquezas, irá suprir todas as minhas necessidades. No momento em que eu fiquei desempregada, há anos atrás, eu nunca me desesperei. E Deus nunca me deixou faltar nada. Absolutamente nada, nem o dinheiro do aluguel. Nada, eu nunca atrasei uma luz, um condomínio, nada. Deus proveu todas as coisas. Comida do melhor. Deus fazia que as pessoas levassem para mim lá na igreja do melhor, gente. Eu ganhava pão, eu ganhava verdura, eu ganhava carne. Deus nunca deixou faltar nada. E no outro mês, daí naquele mês ali eu já vi um emprego, e no outro mês eu já tinha o dinheiro pro aluguel, para tudo. Deus nunca me deixou faltar nada. Por quê? Porque eu nunca duvidei nisso que eu sempre declarei, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as minhas necessidades. E eu sempre disse, Senhor, tu nunca vai me deixar ser envergonhada. E Deus nunca me deixou. Porque eu preciso crer no que eu tô falando. Quando eu creio no que eu falo, eu estou declarando que eu creio no Deus que eu sirvo. É isso. Isso é a fé, gente. Então que você creia. Não adianta uma pessoa ir largar currículo se ela não crê que ela vai arrumar um emprego. Aí ela se revolta contra Deus porque Deus não abre uma porta para mim, mas nem ela tá crendo que ela vai ser empregada, que vão chamar ela. Como é que ela quer que Deus faça algo se nem ela crê nela? Você está entendendo? Eu estou usando aqui o exemplo do emprego, mas existem outros, como a cura. Tem pessoas, mas não tem. O doutor disse que isso aqui não tem cura. Ela mesma está declarando que não tem cura, que o doutor falou. Mas eu fico com o que a palavra diz, que Jesus já levou tudo sobre si. Quando eu entendi isso, que eu orei e Jesus curou o meu braço, nós não podemos aceitar aquilo que o diabo tem tentado colocar na nossa mente, e ele tenta nos convencer a ficar com enfermidade, desempregado, né, doente, endividado, né? Como eu falei no testemunho daquele irmão. No momento que ele foi para Jesus, Deus reverteu a situação da vida daquele homem. Hoje ele é um empresário bem-sucedido, mas ele já tinha tentado tirar a própria vida porque ele não tinha dinheiro para pagar a dívida. Porque quando ele recebeu a palavra, ele creu nesta fé possível, de que Deus podia mudar a situação da vida dele, e foi o que aconteceu. Então, tudo é possível. O que crê é o que Jesus diz aqui, gente. A fé é isso, é algo tão simples. Então, que você fique com esta palavra no teu coração, que Deus possa falar mais com você, que o Espírito Santo fale mais com você, leia esses versículos, que Deus venha fazer transbordar a tua fé, que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse, mas você tem que crer, você precisa ter fé, tudo é possível que crê. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, Pai, que a sua fé venha transbordar, Senhor, que elas comecem a declarar em oração e crer e receber, Pai, aquilo que elas estão te pedindo, crendo na fé possível, na fé real.
E que o Senhor fale mais ao coração deste homem, desta mulher, que o Senhor conceda a graça que eles necessitam, o milagre que eles têm operar, que eles estão aguardando, crendo que o Senhor irá operar, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor já operou, o Senhor já liberou a bênção e o milagre para a vida desta pessoa, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor toque, Senhor, na saúde de cada pessoa, de cada familiar, de cada pedido de oração, Pai, que tem sido posto aqui neste canal. Que o Senhor alcance cada vida, cada lar, cada família, entrando com a provisão e com o milagre, em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa nação, no nosso estado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.